Olá, estudantes do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 18, na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos trabalhar com a nossa parte 5 sobre os animais. Introdução ao filo Chordata, ao filo dos vertebrados. Lembram? Na nossa primeira aula sobre animais, a gente dividiu eles em invertebrados, vários filos de invertebrados e o filo dos vertebrados, chamado de Chordata. Vamos falar sobre o grupo de peixes e anfíbios, também sobre as suas características gerais, reprodução e suas relações com os seres humanos. Dos peixes e dos anfíbios, tá certo? Quais são os objetivos específicos da aula de hoje? Identificar os principais representantes dos grupos de peixes e anfíbios e identificar as características morfológicas e fisiológicas dos peixes e dos anfíbios. Já lembram, né, das nossas aulas anteriores? Características morfológicas e fisiológicas, a forma do corpo deles e o funcionamento do corpo, dos órgãos, como é que é a respiração, como é que se tem sistema digestório completo ou não, enfim, fisiologia um pouquinho dos órgãos desses dois grupos de indivíduos. Antes da gente começar, não esqueçam de ter em mãos caderno e penal para realizar as anotações. Muitas palavras diferentes, sempre alguma novidade. Não precisa anotar tudo o que está nos slides. Mas façam algumas anotações de curiosidades que vocês não sabiam, que vocês não conheciam. Depois fica muito mais fácil de vocês reverem esse conteúdo e fazerem os exercícios no final da nossa aula. Vamos começar? Filocordata. Cachorro, sapo, jacaré, tartaruga, sardinha, tubarão, galinha, canário e nós, seres humanos, pertencemos ao filo dos cordados. Mas o que nós temos em comum com todos esses outros indivíduos? A grande maioria apresenta coluna vertebral, com exceção de dois grupos, os urocordados e os cefalocordados. Durante a nossa aula, veremos apenas os animais pertencentes ao grupo dos vertebrados. Então, animais que apresentam coluna vertebral são chamados de animais vertebrados. Não são todos os animais do grupo dos cordados que apresentam coluna vertebral. Tem exceção de dois grupos, que são representados pelos urocordados e pelos cefalocordados, representados pelas feiticeiras do mar. Nós não vamos falar sobre elas ainda. Futuramente, talvez a gente comente um pouquinho. Mas, se vocês têm curiosidade, procurem na internet esses dois grupos e associado ao nome de feiticeira, feiticeira do mar. Ela vai ser representante dos animais do grupo dos cordados que não apresentam coluna vertebral. Os vertebrados apresentam como característica principal a presença de uma caixa craniana e uma coluna segmentada em vértebras. Segmentada, o que quer dizer? Dividida em vértebras. Então, a nossa coluna vertebral, nós temos na região posterior, nas nossas costas, no centro, ela apresenta várias vértebras. Ela é dividida em várias vértebras. Essas vértebras, elas têm um orifício no centro, por onde passa a nossa medula espinhal, responsável por transmitir os impulsos nervosos para o restante do corpo, enfim, todas as nossas ações, todo o nosso movimento deve-se à nossa coluna vertebral. Medula espinhal que está protegida pela coluna vertebral, pelas vértebras. Esse grupo é composto por mais de 40 mil espécies vivas. E os grupos que iremos estudar são peixes, anfíbios, répteis, aves e os mamíferos. São os 5 grupos principais dos cordados. Hoje a gente vai ver sobre peixes e anfíbios. Na nossa próxima aula e última do grupo dos animais, dessa parte sobre os animais, veremos sobre os répteis, as aves e os mamíferos. Os peixes podem viver tanto em água doce quanto em água salgada.
Em sua maioria, compartilham as seguintes características. Sempre tem na ciência uma pegadinha. Se um enunciado diz, enunciado de uma questão, a todos os animais, todos os peixes apresentam essas características, pode deixar essa questão ali, esse enunciado, um pouquinho suspeito. E sempre na ciência vai ter uma exceção. Então, em sua maioria, não são todos os peixes que apresentam essas características, mas a grande maioria dos peixes vai apresentar essas características. Sempre vão existir algumas exceções. Quais são essas características? Secreção de muco, que lubrifica a superfície do corpo. Já pescaram um peixe? Já pegaram um peixe na mão, recém saído da água? É liso, é escorregadio. Por quê? Porque ele secreta um muco, uma substância pegajosa que vai lubrificar a superfície do corpo dele. Justamente para facilitar a natação, para ele conseguir nadar com maior velocidade. Ele vai apresentar nadadeiras, que são órgãos responsáveis pela sua locomoção. Conforme ele vai batendo as nadadeiras ou direcionando elas, ele vai mudando sua posição na água. Brânquias, órgãos responsáveis pela respiração. Linha lateral, estrutura sensorial localizada ao lado do corpo, responsável por captar as vibrações na água. Se vocês olharem, um exemplo mais comum é uma carpa ou uma tilápia. Na lateral do corpo desses animais, esses peixes, eles vão apresentar uma diferença de cores. Geralmente no centro, no meio da lateral do corpo, vai ter uma linha com essa diferença de cores. Nessa região encontra-se a linha lateral, responsável por captar vibrações na água, por captar a temperatura, enfim. Esse é o órgão sensorial principal do peixe. Se tiver algum predador ou alguma vibração na água, são essas células ali da linha lateral que vão sentir e vão avisar o peixe que tem algum perigo ou alguma coisa diferente. São ectotérmicos. Temperatura corporal varia de acordo com o ambiente. Muitos dos outros grupos de animais invertebrados que a gente comentou também são ectotérmicos. Todos eles, na verdade. Ou seja, a temperatura do corpo deles varia conforme o ambiente. Se eles estiverem num ambiente muito quente, a temperatura do corpo deles vai ser muito quente. Se eles estiverem num ambiente muito frio, a temperatura do corpo vai ser muito fria. Nós, seres humanos, se estivermos num ambiente muito quente, nossa temperatura vai ser 36 graus e meio. Variar um pouquinho. Se nós estivermos num ambiente muito frio, Polo Norte lá, sei lá, abaixo de zero, nossa temperatura do corpo vai ser 36 graus e meio, variando um pouquinho. Nós não somos ectotérmicos. Esses animais são. Existem cerca de 27 mil espécies de peixes e a maior parte delas é classificada em dois grandes grupos, peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. Observem algumas estruturas que a gente encontra nos peixes. Olha ali a linha lateral que eu comentei com vocês, é aquela diferença de coloração. Tenho certeza que da próxima vez que vocês forem comer um peixe, pescar um peixe, vocês vão observar nessa linha lateral. E vão lembrar que ela é responsável por captar as sensações. Elas são as células sensoriais desses peixes. Mas enfim, são dois grandes grupos de peixes, os cartilaginosos e os peixes ósseos. Peixes cartilaginosos são representados pelos tubarões e as raias. A principal característica é o seu esqueleto formado de cartilagem e a pele é revestida por escamas muito pequenas, chamadas de dentículos. A fecundação é interna. Os machos possuem uma nadadeira modificada chamada de clasper, utilizada para a cópula, para a reprodução. Eles podem ser ovíparos, ovovivíparos ou vivíparos. Quer dizer cada uma dessas palavras. Ovíparos vão parir ovos, vão botar ovos. Eles podem ser ovovivíparos.
eles têm ovos, mas eles não põem os ovos no ambiente. Os ovos se desenvolvem dentro do corpo da mãe, vão quebrar, vão eclodir dentro do corpo da mãe e o filhote vai nascer vivo. Já os vivíparos, eles vão parir o filhote vivo, sem ovos. Então tem esses 3 tipos de reprodução. E nós temos então os representantes. E percebam, na imagem A ali, tem o tubarão macho e a fêmea. O tubarão macho, ele faz uma espécie de um abraço, porque ele precisa utilizar uma das suas nadadeiras, que é modificada, chamada de clasper, para a reprodução. É como se fosse o pênis do tubarão, em uma comparação. E ao lado, na imagem B, a gente tem alguns exemplos de ovos de tubarões. Pensando que era igual ao ovo de galinha, né? Totalmente diferente. Um ovo de um tubarão é muito diferente do que a gente está acostumado a chamar de ovo. Mais de 20.000 espécies de peixes pertencem ao grupo dos peixes ósseos. Eles apresentam um esqueleto com ossos calcificados e cartilagem. A pele é revestida por escamas e possui uma bexiga natatória utilizada para a flutuação. Bexiga natatória. A gente vai ver uma imagem depois, mas é literalmente uma bexiga dentro do corpo dos peixes, cheia de ar ou vazia. Já tentaram colocar uma bexiga embaixo d'água? Dependendo da quantidade de ar que tem na bexiga, ela não vai afundar, ela vai boiar. Os peixes funcionam da mesma forma. Dependendo da quantidade de ar que eles tiverem dentro da bexiga natatória deles, ou eles vão flutuar ou eles vão afundar. É isso que vai regular a profundidade com que eles vão nadar. A maioria tem sexos separados, com fecundação externa. São ovíparos, podendo depositar desde algumas dezenas até milhares de ovos. Fecundação externa. A fêmea põe os ovos, o macho vai depois e fecunda esses ovos. Não tem relação entre os dois, uma relação de contato físico entre os dois, entre macho e fêmea, certo? Então a fecundação é externa. E eles são ovíparos, porque põem ovos, parem ovos. Aqui nós temos, então, o peixinho dourado, primeira imagem, nós temos o opérculo. O opérculo é a região onde você vai encontrar as brânquias do peixe, por onde ele respira. Ali passa a água para ocorrerem as trocas gasosas. E o BN seria a bexiga natatória. Bexiga natatória que a gente comentou, responsável por realizar inflar, aumentar a quantidade de oxigênio ali e o peixe conseguir boiar mais, ou diminuir a quantidade de oxigênio e o peixe afundar na água. Na última imagem, depois do cavalo marinho, nós temos alguns peixes subindo uma cachoeira. O nome desse processo, do peixe subir a cachoeira, na verdade não seria subir a cachoeira, mas sim o processo de reprodução de alguns peixes é chamado de piracema. Peixes, algumas espécies, eles tendem a voltar para as nascentes dos rios, onde a água é mais calma, tem menos predadores, enfim, lá eles realizam a postura dos ovos e a fecundação. Durante esse período de piracema, os peixes eles ficam vulneráveis, porque eles nascentes de rio geralmente são mais rasas, os rios não são tão largos, enfim, a pesca é proibida nesse período porque precisa ter a postura dos ovos para nascerem novos peixes. Aí você coloca uma rede, sabe que os peixes estão subindo para as nascentes do rio. Coloca uma rede, captura um monte de peixes, eles não vão se reproduzir e você acaba perdendo uma grande porcentagem daquela população que iria se reproduzir. Você acaba matando antes de que ocorra essa reprodução. Então, durante o período de piracema, as pescas são proibidas. Os anfíbios.
São representados por sapos, rãs, pererecas, salamandras e cobras cegas. O nome anfíbio deriva do fato da maioria das espécies passarem por parte da sua vida na água e outra parte da sua vida na terra. Segundo uma escala evolutiva, são os primeiros animais a colonizarem parcialmente o meio terrestre. Anfíbios vem de duas vidas, porque parte da vida deles ocorreu na água, quando eles eram girino. Eles só viviam na água e depois eles precisaram, sofreram uma metamorfose ali no corpo e começaram a desenvolver pulmões e conseguiram sobreviver no ambiente terrestre. Então, parte da vida deles é aquática e outra parte é terrestre, por isso eles são chamados de anfíbios, duas vidas, duas fases de vida. Os anfíbios compartilham algumas características entre si, como ectotérmicos, lembram? A gente já comentou. Quem não lembra, volta ali no começo do vídeo, assiste de novo para lembrar o que é ectotérmicos. Respiração pulmonar e cutânea na fase adulta, ou seja, respiram através de um pulmão rudimentar, não é um pulmão que nem o nosso, cheio de alvéolos pulmonares ali, é rudimentar, pouco desenvolvido, e pela pele. Sim, os anfíbios respiram pela pele. A pele deles sempre tem que estar úmida para ocorrer essas trocas gasosas. Aí quando você vai por malandragem e joga sal em cima de um sapo, você vai estar comprometendo a umidade da pele e matando o sapo por asfixia. Ele não vai conseguir respirar porque a pele dele ressecou e ele não consegue trocar os gases com o ambiente. A respiração vai ser branquial nas fases larvais e nos adultos de algumas espécies. Então eles têm brânquias, o girino lá quando está na água, ele vai ter uma brânquia, a que ele vai utilizar para respirar. Glândulas mucosas, responsáveis por manter a pele sempre úmida. Então, na fase adulta, eles vão apresentar glândulas mucosas que vão secretar substâncias que vão manter a umidade da pele. A maioria é ovípara, com fecundação externa, parecido com os peixes, põe os ovos, o macho fecunda esses ovos. As formas larvais aquáticas são chamadas de girinos e, através de metamorfose, desenvolvem-se em indivíduos adultos e dependem da água para a reprodução e para evitar a dessecação da pele. O que a gente comentou, a pele de um sapo ficou seca, eles não respiram. Então, eles acabam morrendo por asfixia, por não conseguir respirar. Por isso, eles dependem de ficar próximos à água. Quando está um dia muito quente, eles ficam em um ambiente úmido, se escondem embaixo de uma pedra, embaixo dos galhos da árvore, justamente para manter a pele sempre úmida. Ali a gente tem um exemplo do processo de metamorfose de um anfíbio, de um sapo. Então, os ovos foram fecundados, se desenvolveram, eclodiram, o girino passou o processo de metamorfose, adulto se reproduz e o ciclo continua. Os anfíbios podem ser classificados em 3 grupos. Os urodelos, anfíbios com 4 patas e cauda na vida adulta. Não vamos classificar eles pelas fases larvais, mas pela fase adulta, quando eles se transformam num adulto. Por exemplo, a gente não vai usar um girino para classificar os anfíbios nesse grupo, a gente vai usar o sapo, a rã ou a perereca. Então, são classificados em 3 grupos. Urodelos, anfíbios com 4 patas e cauda, como as salamandras. Exemplo ali de uma salamandra, imagenzinha dela. A primeira, 4 patas e uma cauda. Os ápodes ou gimnofionos, anfíbios que não apresentam patas na fase adulta. As cobras cegas, também chamadas de cecílias. E os anuros, anfíbios sem cauda na fase adulta, como os sapos, as rãs e as pererecas, sem caudas, mas vão apresentar os 4 patas, os 4 membros. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre uma introdução, uma partezinha só sobre os cordados.
A gente vai falar sobre os répteis, as aves e os mamíferos na nossa próxima aula. Se vocês ficarem com alguma dúvida desse assunto, assiste novamente a aula, vai pausando, fazendo as anotações e eu tenho certeza que você vai entender esse conteúdo. Ele é bem simples, bem tranquilo. Façam os exercícios e a gente se vê na nossa próxima aula.